Nós temos, irmãos, vivido nesta igreja muitas maravilhas. Muitas das vezes as pessoas, não sei por que razão, elas não compactuam, não contam, não testemunham. Às vezes dão o seu testemunho em grupos pequenos, mas Deus tem abençoado essa igreja e aos membros dessa igreja de uma forma tremenda. Nós temos um grupo de oração que ora mesmo, amém? E temos visto barreiras caindo por terra, portas sendo abertas. O filho da nossa querida irmã Stephanie, segundo os médicos, havia sido declarado por eles que poderia nascer com problema de saúde. A igreja entrou em oração, o bebê nasceu grande, forte, sem nenhum problema, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, aleluia. Ontem nós ouvimos mais um testemunho de um casal que tem estado aqui na igreja. Nós ficamos felizes por aquilo que Deus fez e triste por outro lado, porque vamos perder esse casal, né? Ele estava orando a Deus e a igreja também orando, pedindo para Deus abrir uma porta de trabalho para ele voltar para o mercado de trabalho de óleo e gás. Deus abriu a porta, recebeu uma excelente proposta, só que vai ter que se mudar para uma cidade chamada Taylor, né? Taylor. Então vai ficar, né, lá nesse lugar, mas com trabalho. Então ele testemunhou: olha, pastor, de todas as bênçãos que eu recebi nesta igreja, a maior delas foi ter voltado a me aproximar de Deus, amém? Irmão, e não há dinheiro que pague isso. Alguém que está um pouco distante se reaproximar de Deus, amém? Então, irmãos, muitas coisas Deus tem feito, né? O casal ali, a nossa irmã Sheila e o nosso irmão Raymond, estavam também em oração para a compra de uma propriedade, uma casa própria. Estivemos orando com eles, já estão de posse da casa própria, né? Que Deus abençoe, aleluia, glória a Deus. Então, amém, aleluia. Então, irmão, muitas coisas Deus tem feito. E nesta noite nós vamos convidar uma de nossas irmãs, que vai dar também o seu testemunho, onde Deus operou de uma forma extraordinária, dando a ela a cura da sua enfermidade, o seu câncer. Nossa irmã Elizabeth Bardei, aleluia. Logo após nós ministramos a palavra. A paz do Senhor. Amém. Eu não poderia dar o meu testemunho sem meu marido do meu lado, porque ele, durante esses 8 meses, em primeiro lugar foi Deus e em segundo foi ele, que teve ali desde o começo. Quando eu contei para ele, ele falou para mim: não se preocupa que você vai ser minha prioridade, primeiro é Deus e depois você. Tudo que tiver no meu alcance, com a bênção de Deus, eu vou estar do seu lado. E assim foi mantido. Como todos já sabem, dia 4 de dezembro eu fui descoberta com um câncer. E sim, eu ia no médico todo ano, eu tinha acabado de ir em julho. E daí quando eu voltei, porque eu sentia uns sintomas, e eu, como muito trabalho, minha vida era muito ocupada, a minha prioridade da saúde eu fui deixando. Eu vi que tinha alguma coisa errada, só que eu fui deixando. Quando eu fui dia 4 de dezembro, porque também tem aquele negócio do insurance, né, que vai acabar no final do ano. Eu fui. Quando eu cheguei lá, numa sexta-feira, 10 horas da manhã, simplesmente minha vida se acabou. Foi quando eu entrei, a mulher falou assim: olha, o que você tem é um câncer, e é um câncer já avançado. A gente vai fazer uma biópsia para ver se ele é bom ou ruim. Naquilo dali, eu fiquei sem palavra, porque quando alguém me dá uma notícia ruim, eu não revido, eu fico assim, eu falei ok. Daí ela falou para mim: você entendeu? Você quer um translation? Eu falei para ela: não, it's ok. E daí ela fez a biópsia na mesma hora, e ela falou para mim: é maligno e já está debaixo do seu braço. E você vai ter que fazer aquele exame de CT que entra naquele turno, né, para ver. E daí, naquilo dali, eu já mandei uma mensagem para o grupo da igreja, para as irmãs. Que eu sei que as minhas irmãs de oração estavam ali, e notícia eu soltei na hora, né? Eu estou com câncer. O médico falou, e na hora eu já mandei a mensagem para o Bob. E quando eles olharam e fizeram a biópsia, eu saí dali já de cama. Foi uma das coisas mais tristes da minha vida, porque estava perto do Natal, eu tinha muito plano no final do ano,
Eu tinha muito trabalho, para quem sabia, eu trabalhava com limpeza, eu tinha muitas casas, que no mesmo dia eu fui mandando mensagem, não posso mais trabalhar, fui cancelando as atividades das crianças, saí na sexta-feira lá e fiquei de cama. A Sara chegou da escola, entrou para mim e falou assim, que foi, mãe? Eu não consigo segurar notícia ruim, se eu tenho que falar, eu falei, filho, o médico falou que eu estou com câncer, mas não se preocupa, a gente vai se tratar e vai ficar tudo bem. E foi entrando um por um. Primeiro veio a Sara, depois os gêmeos, daí o Edu entrou e ficou assim de longe. E ele já saiu, não me falou nada. Mas só que foi 8 meses de tratamento. Foi muito difícil. Foi muito triste. Fisicamente, porque a gente vê nosso corpo se deformando, a gente vê se perdendo, a gente vê inchando. Eu tinha ferida nas bocas, meus dentes estavam quebrando. E a gente vê tudo isso. Mas só que eu ficava ali, minhas irmãs não tem como dar errado, eu falava para as crianças. Se as minhas irmãs estão orando, todo mundo está intercedendo, por que vai dar errado? E eu ficava naquilo, mas foi o dia que eu fui fazer a minha quimo, dia 11 de janeiro, que o Bob me deixou, eu entrei no hospital, ali eu olhei no meu redor e falei, Senhor, o que eu fiz da minha vida? Se eu morrer agora, o que eu vou deixar para trás, Jesus? Tudo que eu trouxe comigo, nada disso poderia comprar minha saúde naquele momento, porque eu perguntei para o médico, o que eu posso fazer? Eu não poderia nem dar meu carro, nem minha casa, nem se eu tivesse 1 milhão no banco, na hora eu não me compraria. Ele falou, você tem que passar por isso. E eu clamei muito a Deus para me livrar disso, mas só que Deus, na hora eu senti que Deus me falou um não. E eu me abaixei, orei, clamei, falei, Senhor, que a sua vontade esteja feita na minha vida. E que eu só pedi 3 coisas a Deus, ainda fui exigente, né? Pedi que Deus me desse um espírito de paz, um espírito de coragem, e que, Senhor, que isso não me tirava a minha saúde no ponto de que eu não pudesse vir na igreja nos domingos. E Deus me honrou. Eu nunca faltei um domingo por me sentir mal. Eu me sentia mal, as crianças é minha testemunha, de segunda a quinta-feira. Quinta-noite eu entrava no Zoom, eu ficava 100%. Amém. Era uma coisa assim que eu não tinha explicação. Eu entrava, as irmãs intercediam e eu falava, Sara, eu estou bem, amanhã nós podemos sair. E assim era. Foi dias após dias. Daí eu descobri que o câncer avançou no pescoço e eu estava ali, pela fé. Eu cria que Deus tinha um propósito para mim. Eu não via como, mas eu sabia que tinha. Só que eu simplesmente esperei, eu achei que ia chegar até no final da minha quimo. E assim foi. Quando eu fui fazer minha cirurgia, um mês atrás, o médico falou comigo, nós vamos fazer a cirurgia e depois você vai ficar tomando uma quimo oral por 1 ano. Eu olhei aquilo, falei, Senhor, por 1 ano de novo, porque eu já tinha passado tudo, eu sei como que é. E daí assim eu fui, cheguei lá, fizemos a cirurgia. Quando eu fui lá para fazer a cirurgia, que eu estava sozinha, a doutora me levou lá para o consultório e eu estava acordada. Eu lembro que a única coisa que eu falei, Jesus, se eu não acordar aqui na terra, Senhor, me recebe no céu. Porque chega a certo ponto que a gente sabe que a gente não pode fazer mais nada. A gente sabe que a gente é dependente de Jesus 100%. Não tem como. E daí eles fizeram a cirurgia. De 1 semana depois eles me ligaram. A doutora me ligou e eu não atendi. Porque a notícia estava chegando e eu temia. Porque a gente é ser humano, a gente tem medo. A nossa carne tem medo. Por mais que às vezes a gente luta contra. E eu não atendi, mas depois eu voltei a ligação. Foi quando a doutora falou para mim. I don't know why, I have great news for you. Eu não aguentei, eu falava para ela assim, e eu fiquei em choque de novo, e eu falava assim, qual era a boa nova? E ela falou para mim, eles tiraram 20 nódulos, 27 nódulos, 20 no pescoço, 6 aqui e o outro no seio. E ela falou que tirou 7 a mais, porque eles iam tirando e dava negativo, eles iam tirando e dava negativo. Aleluia! E eles tinham certeza que eu ia continuar com a minha quimo oral depois e que o meu câncer não tinha acabado por ali. E eu, falar a verdade, eu esperava que Deus ia me dar vitória, mas só que depois de 1 ano de oral, mas só que Deus, a misericórdia sobre a minha vida, teve misericórdia.
Ele escutou toda a nossa oração e me deu a cura. Amém. E eu acredito grandemente que isso aconteceu foi porque todos a igreja oraram por mim durante 8 meses. Amém. Sem cansar, toda quinta-feira estava ali, as irmãs me mandavam mensagem, e meus dias difíceis, eu chorava, eu clamava a Deus, e não entendia. Hoje eu entendo. Falar a verdade, para mim foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida, foi meu câncer, porque nessa batalha, nessa caminhada no deserto, foi quando eu passei a conhecer meu Deus de verdade. Aleluia. Foi quando Ele me visitou à noite, foi quando Ele falou comigo e eu falava, Senhor, porque eu? Para quem me conhece sabe que eu jamais gostaria de estar falando alguma coisa. E eu lá, quando eu estava na cama de hospital, na minha cama, no meu quarto, deitava, eu falava, Senhor, me dá uma chance, Senhor, uma chance, que a minha vida nunca mais será a mesma. O seu nome, se depender da minha boca, da minha atitude, da minha casa, vai ir para onde o Senhor quer que esteja. Eu jamais quero fazer aqueles que eu fazia, trabalhar e deixando a obra do Senhor para trás. Não é isso que Deus quer. Porque quando a gente não tem saúde, nada pode nos dar saúde. Nada, experiência própria. E eu vejo que Deus foi misericordioso sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. E as crianças aprenderam muito com isso. Quantas vezes eles foram no hospital, vi as pessoas doentes, clamando. Ó Senhor, somente Deus mesmo, para ter misericórdia. Amém. E agradeço ao pastor, à igreja por ter orado por mim. Que Deus abençoe cada um de vocês. A recompensa vem do céu. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Deus é Deus, amém? Aleluia, Deus é tremendo, aleluia.